Olá, meus amigos, satisfação estar convosco outra vez para falar sobre a lição número 1, a escola do Éden, e a partir de domingo, a primeira escola de Deus. O Jardim do Éden foi a primeira sala de aula que existiu nesse mundo. Deus foi o primeiro professor. Que professor, hein? E o primeiro casal foram os primeiros alunos dessa escola. Dentro daquele jardim maravilhoso, perfeito, no mundo perfeito, já pode imaginar que tipo de aprendizado Adão e Eva tiveram. Algo assim espetacular. Nós aprendemos muito quando o professor é bom. Aprendemos muito quando a pessoa sabe explicar, quando a pessoa cria um panorama, cria uma visão diante de nós e nós aprendemos com facilidade. Existe uma expressão popular que diz que a prática conduz à perfeição. Se olharmos para a forma de ensinar as pessoas, podemos dizer que a repetição é a melhor forma de ensinar uma pessoa. Porque a pessoa, com a repetição, ela chega na prática. E a prática faz a pessoa aprender. Isso já é evidenciado hoje nos meios acadêmicos. Não podemos desistir de ensinar, porque instrumentos humanos podem ser formados de forma preciosa através do ensino. Quem ensina sabe disso. Muitas vezes você tem alunos que não são assim muito chegados ao estudo, mas se você fizer um pouquinho de esforço, o aluno até se torna um aluno primoroso depois. E às vezes há alunos que são assim dislexos, eles são meio perdidões, mas depois eles se ajustam e acabam então entrando na rotina. O pastor da minha igreja, o pastor Lázaro, no passado, ele disse que quando ele estava no distrito, ele percebia lá um menino que estava sempre mexendo no piano. E os diáconos iam lá e arrancavam o menino. E o pastor, um dia saindo da igreja, viu aquele menino lá e viu quando o diácono arrancou o menino do teclado do piano. O pastor se interessou e disse: esse menino deve gostar de música. Pois foi na casa dele, visitou e descobriu, não é que o menino gostava de música mesmo? Tinha alguns instrumentinhos em casa. E o pastor disse: sabe uma coisa, eu vou investir nessa criança. Conversou com ele, conversou com a mãe e colocaram ele numa escola de música. Gente, se tornou um dos melhores pianistas da igreja. O menino não precisava nem de partitura, era uma coisa assim espetacular. Tinha ouvido musical. E o pastor descobriu isso. Percebe como muitas vezes um aluno bem direcionado chega a ser uma bênção? Alguns anos atrás, numa cidade industrial da Inglaterra, uma jovem se ofereceu ao diretor da escola sabatina, dizendo que queria ser professora. Mas o diretor disse: olha, querida, não temos mais nenhuma vaga aqui, porque já temos professores suficientes. Agora, se você quiser sair e assim conquistar alguns alunos novos, a gente cria uma sala para você. A menina então saiu e começou a procurar e achou alguns meninos e meninas que queriam aprender. O diretor disse: olha, para cada menino e menina que não tiveram uma roupa própria, nós vamos arrumar. Pois eles conseguiram 12 terninhos para 12 meninas e vestidos para as meninas. Dentre todas essas crianças, já havia ali uns 20, havia um que parecia ser o mais peralta de todos, era Roberto. Roberto dava mais trabalho, Roberto conversava direto e aquela moça teve que contornar algumas situações. Depois de Roberto vir 3 vezes na igreja, com o terno novo, não veio mais. A moça foi então, a professora foi até a casa dele, descobriu que ele havia rasgado a calça dele e sujou o terno, sujara o terno. Então ela falou com o diretor deu um segundo terno para Roberto. Roberto veio 2 vezes e não veio mais. A moça foi até a casa dele, ele havia rasgado a calça do segundo terno. Ela voltou e disse: diretor, olha, o que o senhor acha? Ele disse: vou dar mais um terno para ele. Deu mais um terno para ele e o Roberto então rasgou também o terceiro terno. Veio 3 vezes e desistiu. A moça disse: diretora, sabe uma coisa? Eu não vou mais na casa dele. O diretor disse: calma, vai sim. Eu acho que tem alguma coisa boa em Roberto. A gente deve investir nele. E então a moça foi lá pela 4ª vez, conversou com o Roberto, ele prometeu que iria na igreja, ela deu mais um terninho para ele, e não é que o menino ele se afirmou na igreja, começou a participar, gostou da classe, se interessou e acabou se tornando membro da igreja. Estudou para o ministério e acabou crescendo, se tornando um grande missionário na China. Robert Morrison, que traduziu a língua para o chinês. Está vendo que coisa abençoada? Quando o professor vê na criança assim, algo de bom que possa ser aproveitado. Então, quando Adão e Eva foram colocados no Jardim do Éden, ali se tornou a sua primeira escola. Ou seja, ali foi feito o primeiro aprendizado
deste casal. Eles não sabiam nada e Deus era o professor. Eles tinham o próprio Deus como professor. Isso garantia um aprendizado perfeito. Ellen White, em Meditações Matinais de 2002, na página 19, ela diz assim: Adão e Eva adquiriam o saber mediante a comunhão direta com Deus, e acerca dele aprendiam por meio de suas obras. Todas as coisas criadas na sua perfeição original eram uma expressão do pensamento de Deus. Para Adão e Eva, a natureza estava repleta da sabedoria divina. Foi realmente um grande aprendizado. A pergunta número 1 da lição diz o seguinte: de acordo com a descrição do livro de Gênesis, por que Deus deu a Adão e Eva ocupações além de ensiná-los de forma pessoal? Aí tem o Gênesis 2, verso 15, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais, e colocou todas as aves no céu, e trouxe ao homem para ver como estes as chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu, aos animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem, tomou-lhe uma das costelas, fechou com carne o seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tirara do homem, formou a mulher e trouxe ao homem. Então disse o homem, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, para a pergunta, por que, além de Deus ensinar Adão e Eva de forma pessoal, por que Deus deu ocupações para ele? A resposta é: Deus desejava que o ser humano tivesse responsabilidade e fosse feliz. Deus ensinou tanto a teoria como a prática através dos afazeres do primeiro casal, em cuidar do mundo criado, em dar nome aos animais, em aprender sobre a vida dos seres que Deus havia criado. O Éden foi a sua primeira escola. Queridos, as tarefas ajudariam Adão e Eva a não ficarem ociosos o tempo inteiro, e dessa forma exercitariam toda a parte física, uma parte intelectual, além de trazer bem-estar espiritual e felicidade plena. Deus proporcionou ocupação para Adão e Eva, de maneira que eles se tornaram os primeiros alunos da escola de Deus. Sabe o que essa lição está nos dizendo? Está nos dizendo que a gente não pode ficar parado. Mexa-se, é o sentido dessa lição. Deus está dizendo para todos nós: não fique parado. Se você ficar parado, a sua mente vai divagar por lugares ou por coisas que você não deve utilizar. Porque a mente desocupada é realmente um local que o diabo trabalha. Meu pai dizia assim: meu filho, enquanto descansa, carrega pedra. Hoje eu sei o que ele queria me dizer. Se você ficar parado com a mente desocupada, o diabo vai com certeza chegar para conversar com você e tentar você. Um rapaz era muito tentado. E ele disse: o que eu vou fazer? Disseram para ele: olha, tem um sábio que mora ali no vale, ele pode te ajudar. E o rapaz chegou lá para conversar com esse sábio. Chegou, o sábio estava levando as ovelhas para o campo. Ele disse: sábio, eu poderia conversar com o senhor, mestre, um instantinho? Eu estou com uns problemas, gostaria de conversar com o senhor. O sábio disse: você pode me ajudar a levar as ovelhas para o campo, por favor? Depois nós conversaremos. Ao chegar ali, as ovelhas foram colocadas para pastar, e o sábio disse: você quer conversar comigo? Mas um momentinho só, que nós temos que ir ainda. Faz o seguinte: fica aí cuidando das ovelhas, que eu vou até em casa buscar uma coisa que esqueci, uma ração para as ovelhas. O sábio foi, o rapaz ficou cuidando das ovelhas, e quando o sábio chegou, disse: olha, vamos levá-las para tomar água agora. No final do dia, o sábio disse: vamos então para casa para guardar as ovelhas. Guardar as ovelhas, o sábio disse: você pode me ajudar a cortar um pouco de lenha para que nós possamos fazer a nossa janta? Depois da janta eu converso com você. Prepararam a janta, o rapaz descascou alguns legumes, fizeram ali um prato bom, se assentaram, jantaram, e então depois da janta o sábio disse: você queria conversar comigo o quê? O rapaz disse: sabe o que é, sábio? Eu sou um rapaz que eu tenho muitas tentações o dia inteiro, mas enquanto eu estive com o senhor aqui o dia inteiro trabalhando, sabe de uma coisa? Que eu não fui tentado em nada. O sábio disse: é isso que eu queria que você aprendesse. Enquanto você estava ocupado aqui nos afazeres, você não teve tempo para dar lado para as tentações.
Meus queridos, isso Deus está dizendo para nós hoje, para a nossa consciência. O trabalho, as ocupações, foi uma bênção para Adão e Eva. E eles aprenderam muito com essa atividade. Deus nos abençoe. Nós vamos ter aprendido hoje na escola do Éden que Deus, Ele deu ocupações para Adão e Eva, como Ele dá para todos nós hoje também. E Ele abre caminhos de progresso se nós resolvermos nos mexer. Deus abençoe e até a parte de segunda-feira eu espero você. Amém.